Oi, eu sou a professora Raquel Bione de Português, trabalho na Escola República de Portugal e hoje nós vamos falar sobre texto expositivo. Então, o texto expositivo, como o próprio nome já diz, ele expõe as ideias, ele precisa deixar todas as ideias ali expostas, claras, de modo que não há dúvida quando o leitor termine de ler aquele texto. Então, o texto expositivo, se ele for voltado para um público mais especializado, ele tende a ter a sua linguagem um pouquinho mais rebuscada. Por outro lado, se o público for um pouquinho mais leigo, então a linguagem daquele texto expositivo, ela tende a ser um pouquinho mais facilitada. Os textos expositivos, eles aparecem em jornais impressos ou digitalizados, revistas aparecem também na internet, revistas informativas e periódicos acadêmicos especializados. O texto expositivo, ele deve ser abrangente e ser compreendido por diferentes tipos de pessoas. Voltando a dizer, ele precisa deixar todas as ideias claras, de modo que o leitor não tenha dúvida a respeito daquilo que ele leu. O texto expositivo, ele apresenta alguns recursos, como, por exemplo, a instrução. A instrução, ela tem o objetivo de instruir e vai aparecer normalmente em manuais de instruções ou bulas de remédio. A informação, a notícia, né? Que tem o objetivo de informar, de notificar o leitor a respeito de determinado assunto. Então, esse recurso de informação, ele vai aparecer em jornal, em revista, em notícias em geral, tá? Nós temos também a descrição, a comparação e o contraste, que também são recursos do texto expositivo. Então, eu juntei esses três, por quê? Porque são três recursos que normalmente vão aparecer em textos científicos, ou teses de doutorado, ou teses de mestrado, porque eles precisam de uma linguagem um pouquinho mais específica. Então, por exemplo, a descrição é quando ela descreve um objeto, uma cena ou uma situação. A comparação, ela tem o objetivo de deixar claro por meio da comparação, tá? A respeito de um objeto, por exemplo, ou algum tema, de modo também que o leitor, ao desenvolver o ato da leitura, ele compreenda exatamente aquilo que está sendo dito por meio da comparação, certo? O contraste apresenta pontos positivos e negativos. Também tudo para que fique claro quando a leitura está sendo desenvolvida. Temos também a definição como um recurso do texto expositivo, que vai normalmente aparecer em dicionários, em enciclopédias, que é quando não você vai ter a definição de determinada palavra, de determinado assunto, tá certo? Temos também a enumeração. A enumeração, ela pode aparecer tanto em bula de remédio, quanto em manual de instrução, mas também aparece em receitas de bolo. Então, quando você pega uma receita de bolo, os ingredientes, eles são enumerados, eles são elencados e logo a seguir nós temos o passo a passo, né? A instrução que nós precisamos seguir para poder fazer ou um bolo, ou uma torta, enfim, alguma comida, tá certo? Eu selecionei aqui um texto que fala, é um texto expositivo, lógico, e o tema é sobre o celular. Então, fala um pouquinho sobre a criação, como que alguém teve a ideia de repente iniciar esse tipo de comunicação. Então, o título do texto que eu escolhi chama-se O Telefone Celular. A história do celular é recente, mas remonta ao passado e às telas de cinema.
A mãe do telefone móvel é a austríaca conhecida pelo nome artístico de Hedy Lamarr, uma atriz de Hollywood que estrelou o clássico Sansão e Dalila em 1949. Ela foi casada com um austríaco nazista, fabricante de armas. O que sobrou de uma relação desgastante foi o interesse pela tecnologia. Já nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ela soube que alguns torpedos teleguiados da Marinha haviam sido interceptados por inimigos. Ela ficou intrigada com isso e teve a ideia: um sistema no qual duas pessoas podiam se comunicar mudando o canal. Desculpa, pessoal, me perdi um pouquinho aqui. Para que a conversa não fosse interrompida. Era a base dos celulares, patenteada em 1940. Pessoal, então é isso. Eu falei um pouquinho hoje sobre texto expositivo. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês entrem em contato com a SEDUC de São Vicente ou peçam esclarecimentos para o seu professor aí na sua escola, tá bom? Muito obrigada